Do que nós somos feitos? De fragmentos, de lembranças, de memórias? Que forma a nossa vida, nossa mente? Mas qual a lembrança que te vem na memória quando você fala de bolo de aniversário? Qual a lembrança do seu primeiro tombo de bicicleta? Como a gente pode reprogramar, reconstruir e melhorar essas lembranças? Compreender é o primeiro passo. Qual lembrança é real e qual ela vem sendo construída com o nosso meio? Para falar sobre a terapia reconstrutiva, hoje nós convidamos Humberto Vieira, que vai falar não só desta questão de quem somos, das lembranças que nós temos, mas um novo olhar sobre a vida, sobre a saúde e sobre a espiritualidade. Humberto, seja bem-vindo, Caetano, Washington. Meu amigo, eu vou começar te perguntando: o que é a terapia reconstrutiva? Bem, é um procedimento que foi desenvolvido no mundo maior, sob a batuta de Eurípides de Barçanufo e uma equipe invejável de psiquiatras e psicólogos do passado, para auxiliar as pessoas necessitadas na área dos transtornos mentais e outras doenças, doenças físicas. E isso chegou até nós. Fomos convocados para desenvolver esse trabalho aqui na Terra. A psicoterapia reconstrutiva, ela tem o objetivo de remover os sintomas, todos os sintomas de quem tem transtorno mental, qualquer transtorno mental. Lógico que quanto mais grave o transtorno, demora um pouco mais o resultado. Doenças autoimunes, dores, qualquer dor, artrite reumatoide, que é uma dor terrível e é uma doença autoimune, a gente consegue remover. E mais uma série de síndromes, elas podem ser resolvidas. Como a gente pode explanar isto no dia a dia? Como a gente pode trabalhar, reconstruir e compreender essas questões da mente e trabalhar nossa mente para deixar essas doenças de lado e não dominá-las? Nós temos um hábito de pensar muito mal. A nossa sociedade vive uma competição muito grande entre prazer, poder, querer vencer. Pouca gente fica pensando em querer ser melhor. Poucas pessoas querem realmente se melhorar. E enquanto nós estivermos com a mente focada na conquista e não no aperfeiçoamento, nós continuaremos a sofrer. Tanto é que toda vez que eu faço uma sessão com algum paciente meu, ele sai realmente renovado, sai leve, não sentindo mais os sintomas. Eles me perguntam sempre: e agora, acabou? Sumiu? Falei: sumiu. Agora resta você mudar a sua forma de pensar, sentir e agir. Porque se você continuar pensando, sentindo e agindo da mesma forma, você vai atrair para você essas que a gente chama de consciências intrusas, essas energias que vão começar a dominar a sua mente novamente. É interessante isso porque é o seguinte, a gente fala muito aqui sobre o apego. As pessoas são apegada à dor, apegada à doença, aquilo ali. Então essa reprogramação, essa reconstrução é muito difícil, porque a pessoa não quer deixar de lado. Então eu chego para você, eu faço por um acompanhamento, você tem uma reconstrução daquilo ali, aí dali uma semana eu volto, que é a história do porquinho que você me falou. Aí eu volto. Aí eu volto a alimentar aquele pensamento negativo, alimentar aquela doença, e aí eu tô indo contra mim mesma. Essa manutenção ela é difícil, porque a gente não está habituado à evolução.
A gente está habituado ao apego. Na verdade, essas pessoas, elas gostam de se vitimizar. Elas dependem da pena dos outros. É uma fuga, né. É uma fuga. "Olha como eu sofro", né. "Olha como eu sofro". Porque você quando sofre, você recebe o quê? É Acolhimento, acolhimento, apego, carinho, atenção, carinho, né, o tempo todo. atenção. É. Aí você tira tudo aquilo, desculpe, da pessoa, e aí ela não vai ter mais isso. Aí o que que acontece com ela? Ela adoece de novo para poder ganhar de volta. É. Parece loucura, mas não é. É Sim. assim que funciona. As pessoas se vitimizam para conseguir atenção, principalmente o idoso. O idoso, então, ele adoece com facilidade e às vezes escancara a doença dele por conta da necessidade de atenção, porque o jovem não gosta de dar atenção para o idoso. As pessoas estão muito ocupadas querendo ser o que ainda não são ou continuar sendo aquilo que são, mas não querem ser aquele apoio para aquela pessoa, que é chato. Olhar para aquela pessoa e além disso tudo, quem cuida do idoso se sente enfraquecido, porque existe uma vampirização energética. A pessoa quando está se vitimizando, está doente, tem alguém que dá atenção, está dando da sua energia. Ela vai sair dali fragilizada e até adoece. É por isso que as pessoas fogem. Não é qualquer um que pega um trabalho de um cuidador de idoso, entendeu? Não é qualquer um que encara um pai ou uma mãe que adoeceu, está acamado, né. Então você precisa ensinar essas pessoas como elas podem lidar com isso. A terapia faz isso. Então seria ter uma consciência, né, você trazer sua consciência sobre os fatos, sobre você mesmo, sobre a sua história. Por exemplo, existe alguma memória, às vezes, alguma situação que a pessoa vem na cabeça, mas não sabe de onde é. Pode ser de um tombo, pode ser de quando era pequena, um sonho, é que ela transforma aquilo ali numa verdade. E ela começa a narrar aquele fato, vai narrando até que ela constrói uma realidade e e faz aquilo ali tomar uma proporção muito grande, seja um acidente, uma doença, um causo. Por que que as pessoas têm essa necessidade? Nós temos uma área do nosso inconsciente chamada inconsciente emocional. Uhum. Isso não está no nosso corpo físico, não está no cérebro, está numa área extrafísica. O inconsciente emocional, ele guarda todos os traumas da sua vida, todos os sofrimentos que você passou, se seu pai te deu uma surra, se você apanhou de um colega na escola, se você viu um acidente de carro e você agora está com medo de andar de carro. Ou seja, aquilo tudo começa a direcionar a sua vida. Além disso, você também herda do sua vida passada, e a gente tem aqui que falar sobre isso. Uhum. Não estou falando sobre espiritismo, entenda? Eu estou falando sobre reencarnação. Espiritismo é uma religião. Eu estou falando sobre a questão do espírito, onde você herda aquilo que você foi, né? E você herda aquilo que aquilo fica como uma mácula, fazendo com que você se sinta mal. Tem gente que tem síndrome do pânico, claustrofobia, não sabe por quê. Quantos pacientes chegam no meu consultório e falam: Roberto, não consigo dirigir. Eu entro no carro e começo a tremer. Aí a gente vai ao passado da pessoa, através de uma regressão bem definida, e a pessoa vê o que que aconteceu. Quando ela vê, ela consegue dissolver aquilo da cabeça dela. Ela vê e sabe agora por que razão. Porque você, quando não sabe, aquilo vira um fantasma. Está ali querendo te pegar. Mas quando você viu, foi no passado, não está mais comigo, agora eu posso. Ele desce, né? Eu já tive casos de pessoas me botarem dentro do seu carro porque eu não acreditava e pegar a estrada comigo. Eu querendo voltar para o consultório, a pessoa me levou de Três Rios até Minas. É porque é como se a pessoa tivesse uma consciência então, né. É. Eu tenho, por exemplo, um medo, que eu não sei de onde está vindo aquele medo. E aí eu vou no meu inconsciente, através de um acompanhamento profissional, acho da onde vem a raiz daquele medo, então de repente ele desaparece. Esses traumas,
hoje em dia existem muitas terapias que tratam esses traumas, terapia de regressão, Uhum. tratam esses traumas e se resolve de uma forma fantástica, tá. Não é o caso, a psicoterapia Uhum. reconstrutiva também resolve, mas é mais uma nesse caso. Sim. A psicoterapia reconstrutiva, ela está mais focada na origem das patologias, por isso que o nome do projeto é Além da Patologia. Fala pra gente um pouquinho do projeto. O que é o Além da Patologia? Bem, quando eu fui chamado, né, para desenvolver esse projeto, foi em 1995, tem 30 anos. Foi quando eu entrei pela primeira vez no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro. Lá a doutora Anísia ainda era viva, mas não estava mais lá, estava aposentada. Foi ali que ela desenvolveu o trabalho dela. Eu, inclusive, assisti a gravação do filme Nise, o Coração da Loucura, que foi lá no mesmo espaço de trabalho meu. E ali eu comecei a trabalhar com os pacientes do hospital. Eles tinham medo, porque, não falava de espiritismo, nem de religião, nem nada. Tanto é que o nome da embora o nosso centro fosse um centro espírita dentro de um hospital psiquiátrico, algo assim muito difícil de você ver, Uhum. chamava-se Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, mas na porta a gente colocava Centro de Ação Social Jacinto Vaz. Por que Jacinto Vaz? Foi o senhor Jacinto que arrumou para a gente entrar naquele hospital. Então, em homenagem a ele, e nós passamos a fazer um trabalho de assistencial, roupa, calçado, alimentação, cesta básica. Nós atendimos a 185 famílias. Famílias integrar e isso com o quê? Com evangelização, eram especiais. Olha, gente, vocês não têm noção do que é ter um filho especial morando numa comunidade, numa favela. Enquanto ele é pequenininho, ele está agarrado com a mãe. Sim. Depois, quando ele começa a andar, se ele sair, podem matar ele lá, porque ele vai pegar um, passar a mão em outro, não sei o quê, e vão querer matar a criança. E na realidade ele não tem consciência do que ele está Eu fazendo. peguei casos de crianças que ficavam acorrentadas ao pé da mesa, corrente no pé e corrente no pé da mesa. Outro ficava trancado dentro de um cubículo que era o chiqueiro. Então, nós tivemos a oportunidade de tirar essas crianças e começar. Chegavam com muito medo, né? Não falavam. Se você vê o vídeo que eu te passei, ali você vai ver vários especiais, né. E ali a gente fazia estudo e fazia um trabalho bem interessante. E é engraçado, né, porque quando a gente fala de patologia, a gente tem vários cenários hoje em dia, e a maioria delas tem como ter uma cura, só que a pessoa parece que não busca a cura, não busca a origem do problema. Como compreender esses fatos? Olha, existe uma coisa muito interessante que é comumente chamado consciência de culpa. Pessoas não sabem, mas sentem que precisam passar por aquilo. Eu canso de atender pessoas com doenças raras, pessoas que estavam, sabe, Guillain-Barré, por exemplo, que é uma doença autoimune, que a pessoa vai perdendo o movimento, acaba parando numa UTI sem movimentação nenhuma, para de respirar. Aí a pessoa se recupera, com a terapia se recupera, volta a andar, tá, a vida é feliz, mas alguma coisa está fazendo falta. Ela chama a doença de volta. Ela chama de volta por uma consciência de culpa. Aquilo ali é como se fosse a remissão de uma dívida que ela tem com o passado. A gente não pode não pode deixar de lado aquilo que a gente fez. A consciência de culpa faz com que a gente peça, parece estranho, né, a gente falar assim conscientemente, mas isso é inconsciente, É uma autocobrança, né. é uma autocobrança. Até porque muitas vezes a gente toma atitudes que a gente não tinha consciência naquele período. Sim. E aí quando você toma consciência, você não agiu por um erro, você agiu inconsciente. Aí você toma consciência, você sai daquele lugar e não comete mais o erro, então você não traz mais a doença, você não alimenta mais o pensamento negativo, você vai para um outro nível emocional e intelectual.
Então é uma questão mesmo de consciência das pessoas expandir a mente. E qual a melhor maneira hoje da pessoa conseguir ter essa expansão? Da pessoa conseguir evoluir, da pessoa conseguir sair para um próximo nível? Estudar. Eu eu estava até eu desde 2007 eu venho fazendo cursos periódicos. Esse aqui, meu amigo, já fez inclusive, né, Alguns. curso já comigo quando eu fiz aqui na região. Eh, e o que acontece? Eu decidi fazer um curso que vai servir de formação para o terapeuta e vai servir de informação para a pessoa que quer saber mais. Porque uma coisa você pode ter certeza, são poucas as pessoas que querem saber mais. Sim. É preferível ficar na ignorância, que eu não sei, eu estou levando a minha vidinha, como se essa vidinha fosse a única. Acho que é para. Será que seria para não aumentar a consciência de culpa? Pode ser. Pode ser uma fuga, né? Medo, né? Eu não vou saber mais, É. porque cada janela que eu abrir, eu vou ter que abrir uma outra janela, eu vou ter que compreender essa janela e pode surgir outras. E, né? Gera incômodo, né? Conforto, né? O conhecimento traz incômodo, você é obrigado a Vai. conflitar e a confrontar aquelas verdades prontas. Isso. Você é obrigado a crescer. Até porque aquela verdade pronta foi nos ensinada, né? Sim. A gente vem, te ensinaram a isso, te ensinaram aquilo. Então, quando você busca o conhecimento, você tem que expandir. Então, você vai sair daquela zona de conforto, onde a receita é básica do arroz com feijão, para buscar um novo alimento, e esse alimento emocional e intelectual. Por Mas isso, esse pessoal está paralisado. No momento em que eles se movimentarem para buscar um novo conhecimento, abre-se uma porta. E esse conhecimento chega. Agora eu quero a próxima porta. Eu quero a próxima porta. Aí não tem como parar mais. Por isso aquela expressão, sede de como. conhecimento. Porque quanto mais você adquire um conhecimento, quanto mais você busca uma informação, você vai estar questionando. Mas você aprende a viver e a gostar do incômodo. Você sai da zona de conforto e gosta de ficar fora da zona de conforto, porque você entende que quando você está fora dela, você cresce mais, você aprende mais, você vai além. Você passa a aprender a gostar do crescimento. A minha esposa que falava assim, eu estudando, eu li muita coisa, estudei muito. E às vezes eu parava e ficava assim, ó, olhando para cima, como viajando. Aí meus filhos iam querer falar comigo, que a Solange, minha esposa Solange falava, não, deixa ele está pensando. Deixa ele, é coisa que ele está resolvendo. E sabe uma coisa bem interessante? Quando a gente adquire esse conhecimento, a gente começa a transbordar. Sim. E a gente começa a levar isso para as outras pessoas. Então a gente faz uma construção de um novo mundo ao nosso redor. É. Porque aí você fala com o tio, você fala com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o marido, e você começa a trazer as pessoas a refletir. Então é uma sementinha que vai se expandindo. Então eu falo, hoje em dia as pessoas só vivem na mesmice se ela quiser. Se a humanidade tivesse a consciência de expandir, de crescer, de querer ir além, o mundo seria muito melhor do que é hoje. Muito menos Muito melhor, paralisados. sim. Porque o conhecimento, quando você cresce, você obriga o mundo à sua volta a crescer um pouco também. Nem que seja um incômodo nele, você gera. Nessa primeira aula do curso que eu vou colocar na internet, free, todo mundo pode assistir, eu conto a história da medicina ali, e você vê que existem determinadas fases, quando entrou a igreja, parou o progresso. A igreja Sim. parou. Não, agora tudo é pecado, tudo é isso, não pode. Então, por exemplo, quando Emil Kraepelin, que foi um psiquiatra alemão, que fez a primeira classificação dos transtornos mentais, quando ele entrou, fez um sucesso no mundo inteiro. Ele é lá do início do século passado, e ele fez famoso, viajou o mundo. Ele começou a se interessar pela farmacologia e começou a divulgar que os transtornos mentais eram algo orgânico, era uma doença orgânica e passou a indicar medicação. Com isso, o que aconteceu? Houve um boom da indústria farmacêutica. E até hoje, a psiquiatria ainda vive dessa questão da medicação. Não abre espaço para um conhecimento. Eu
tenho contato com muitos psiquiatras. Já levei essa terapia tentando explicar para esses psiquiatras, eles não querem, porque eles estão dentro de um modelo que eles têm que sobreviver e não tem jeito. O novo assusta. Mas duas questões. No livro Carl Sagan, né? Livro Cosmos dele, tem um gráfico da religião se expandindo no mundo e o conhecimento indo diminuindo. Diminuindo, é. Quanto mais o cristianismo se desenvolve, menos conhecimento é desenvolvido no mundo. É interessante isso aí. E se perceber o mundo contemporâneo também, a maneira que a gente estuda na escola, a maneira que é ensinado o conhecimento para nós, o que é passado para nós. Eu entendo hoje a humanidade num mundo escravizado ainda. O mundo precisa se libertar de uma escravidão, de uma libertação, de uma compreensão de si mesmo a mais. O ser humano poder expandir cada vez mais. Mas é tudo formatado para nós. Até a escola ainda ensina a gente um aspecto de como crescer, estudar e trabalhar para o outro. Não tem uma coisa de como se desenvolver no mundo, como crescer no mundo, como se tornar melhor, como encontrar a si mesmo no mundo. Não tem nada disso na escola. Mas sempre como fazer para o outro, que é uma base também ainda, que bebeu ainda na Revolução Industrial, onde as escolas também foram criadas para levar as pessoas para as empresas, para trabalhar para os outros. Então é um mundo ainda muito dentro de uma narrativa pré-estabelecida. O ser humano precisa entender que nós somos escravos, para largar de ser escravo para ser livre. Criar um estado de dependência, né? Sair do E estado de hoje, dependência seria, né? hoje também tem muitas pessoas, e até mesmo essa geração nova agora, que ela vem buscando, ela já vem espiritualmente mais evoluído, intelectualmente mais evoluído. E para quê? Para trazer uma nova visão para nós. Então, quer dizer, se os meios que nós temos hoje, né, nos reprimem, nos sufocam, eles já vêm de muitas vidas, de muitos caminhos, para falar assim: eu penso além, então eu vou mostrar que vocês podem ir além. Sim. Olha, de acordo com o que dizem os benfeitores, as próximas décadas, 20, 30 anos, vai haver uma reviravolta no mundo onde essas pessoas que estão perdidas no prazer, no poder, pensando em si mesmas, vão definhar, vão desaparecer, vão embora daqui. Estão chegando aí criaturas novas, são jovens com pensamento fora do comum, eles querem aprender. É aquilo que o, o livro, né, que é de Eurípides, de Manuel Filomeno de Miranda e de Valdo Franco fala, eles estão chegando aqui cheio de conhecimento. Eles vão dividir esse conhecimento com a gente. Amém. A psicoterapia reconstrutiva é um primeiro passo. Eu venho tentando divulgar isso aqui há pelo menos uns 15 anos. Além da patologia, quais os tópicos que são abordados dentro do curso no todo e qual o período do curso? Olha, o curso ele deveria ser mais longo Uhum. para trazer mais experiência. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um curso rápido de 3 meses, Certo. com 2 aulas por semana e mais 2 vídeos que cada vídeo vem explicando. Aí eu tenho uma aula de 1h30 que eu complemento aquilo que está no vídeo, Sim. tá? Então, com isso, as pessoas aprendem a trabalhar com a psicoterapia reconstrutiva, entendem como a patologia acontece, como ela chega até a pessoa, o que ocorre, porque o ponto principal disso tudo é uma glândula pequenininha que nós temos no meio do nosso cérebro, chamada glândula pineal. Ela é a culpada disso tudo. É como se fosse uma conexão? É, mas é bem mais do que isso. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, psiquiatra de lá da USP de São Paulo, ele, na década de 90, final da década de 90, publicou um trabalho de pesquisa dele da glândula pineal. É uma glândula pequenininha. E descobriu que dentro dessa glândula, me desculpem, tem cristais de apatita. Apatita é o mesmo cristal utilizado num telefone celular. Aqui no telefone celular, ele capta o espectro eletromagnético. Ele envia e recebe. No nosso caso, ele é a antena psíquica. O que você pensa, você atrai. Olha, todo mundo já sabe isso. Sim. O que você pensa vira realidade.
Então, se você está tendo pensamentos negativos, você pode estar tendo influências espirituais e vai atrair mais ainda. Por daí você vê, por exemplo, o que que é a fibromialgia. É a pessoa que se sentiu mal e aí atraiu um espírito que começou a doer aqui, aí a pessoa se entrega, aí vem outro, dói ali, daqui a pouco a pessoa está paralisada em cima da cama. E por incrível que pareça, a psicoterapia reconstrutiva, numa sessão, faz a pessoa se levantar e andar sem nenhum tipo de remédio, sem problema nenhum. A única coisa que a gente fala, muda a sua forma de pensar, sentir e agir. Se continuar pensando errado, a glândula pineal vai atrair de novo essas entidades, que já conhecem o endereço. É Então, como se fosse um vai, não peques mais. É, exatamente. é mais ou menos Mas quando Eu vem ouvi aquele, falar. quando vem aquele pensamento, a gente, opa, peraí, fica aí no seu canto, que eu não quero pensar sobre isso. Aí você começa a sentir diferente. Talvez numa situação onde a pessoa não consiga se controlar muito, uma mudança de lugar, uma música, poderia tirar aquele pensamento até ela criar um hábito, né? Ela fazer mudanças é muito importante. Se ela continuar dentro da mesmice, ela tem um potencial muito grande de novo, é aquela síndrome do porquinho que eu falei, né. Uhum. A síndrome do porquinho é o seguinte: você pega um porquinho lá no chiqueiro, tá todo sujo de lama, leva para casa, dá um banho, bota um lacinho de fita, solta o porquinho, para onde ele vai? Por quê? O E volta. chiqueiro se sujar de novo. Sim. Então essas pessoas são aquelas que passam pela sessão, "tô curado, não sinto mais nada", ficam assim, agradecidos demais. Aí sai, volta de novo com os mesmos pensamentos. Atrai tudo de volta, é a síndrome do pouquinho. Eu concordo que a mudança de ambiente, de pessoas, tudo isso ajuda. Mas também tem na questão de atenção. Quando a gente está olhando para o mundo, a gente não escolhe onde dá atenção também. Pensamento, pode escolher também qual pensamento dá atenção, qual não dá atenção. Se dá atenção demais a um pensamento, ele vai tomando proporções maiores, ele vai crescendo. Então, os pensamentos que não são bons, dá menos atenção para ele, deixa ele dali e dormindo com o tempo, e se apagando com o tempo. Ou o processo da consciência, né? É aquela consciência de que eu não quero estar aqui, eu não quero esse mundo, eu não quero essa negatividade. Então, quando você toma aquela consciência, aí você nem deixa no cantinho, você elimina ele da tua vida e te abre um novo leque, um novo pensamento, um caminhar mais leve, uma evolução mental melhor, para uma vida melhor também, É né? verdade. Tem inclusive um livro do Divaldo Franco, né? Ele faleceu agora aos 98 anos de idade. A mentora espiritual dele, a Joana de Andes, no livro O Homem Integral, todas as nossas ferramentas que nós temos dentro das nossas mentes, né, elas são úteis no nosso processo de aprendizado, nosso processo de cuidado, de prevenção, né. Então, quando acontece uma coisa ruim com a gente, fica gravado aquilo, né. Aí chamam de sombras, né. Aí tem as nossas sombras, mas aquilo ali são aspectos preventivos que nós temos na mente. O que que a gente faz? A gente usa esses aspectos preventivos para usar como gatilhos de sofrimento, de vitimismo. É o que ele acabou de dizer aqui agora, né. A pessoa usa aquilo ali, em vez de usar aquilo, deixar aquilo guardado pra alguns até atuam em sistema de adrenalina, produz adrenalina para você se prevenir contra o tipo assim: "Não erra de novo não, você já está vacinado". Mas você sabe de uma coisa A pessoa interessante vai disso? pronto. Esses são chamados traumas, isso. Sim. Os traumas estão lá no seu inconsciente emocional. Ele está ativo, porque aquele o trauma não foi ressignificado. Sim. Ele está ativo. Então ele continua te influenciando. É aquela pessoa que tem claustrofobia, não entra no elevador. Eu tive uma paciente que ela tem, desde da explosão lá do Vesúvio, há 2.000 anos atrás, né, que ela morreu soterrada, que ela vem com esse transtorno de claustrofobia. E ela fez o tratamento, desapareceu isso, ela ressignificou. O grande problema é o seguinte: você não vai desaparecer com aquilo, você vai desligar o botãozinho
que ele está dizendo: "Eu estou ativo". Não, agora você está desativado. Aquilo faz parte da sua história, Isso. mas está dormitando, vai ficar lá assim, Vai. Você muda o sentido da situação, dá outro sentido a ela. dá outro sentido. É. Agora nós temos um aspecto interessante, a gente está falando de traumas e de doenças. E as pessoas que já chegaram num certo nível de consciência, elas também têm recaídas? Tem. E eu acho que é um ponto delicado, né, porque as pessoas não se falam daquilo, ela acha que ela tá bem, que ela já conseguiu resignificar muita coisa, mas como fica? Porque nem todo mundo tá bem toda hora. Caminhar por um terreno que você não conhece é muito perigoso, porque você tem medo de cair, não sabe onde você está pisando. Então, quando você começa a invadir um conhecimento que você não tem ainda, você ainda não tem aquele suporte para te dar a segurança de você continuar. É como se fosse uma pessoa frágil entrando num terreno perigoso. Ela quer, mas ela não tem a estrutura ainda. Por isso que o desenvolvimento, em termos de conhecimento, tem que ser paulatino, tem que ser consciente. Aquilo que a minha esposa falou, né, de estar pensando. Às vezes eu recebi uma informação, eu ficava igual maluco pensando, pensando, e aí, se for assim, se for assado, se isso e aquilo, ficava pensando porque eu sabia que eu ia ter que passar por aquilo. Essa minha experiência foi toda dentro do umbral e pouco dentro da colônia de esperança. Aliás, algo que a gente pode falar depois. Conta um pouquinho dessa experiência para nós, para as pessoas entenderem melhor esse processo. As minhas idas na colônia de esperança, quando eu era levado, eu não ia conscientemente. Eu ia levado, né? De repente, eu estava apagado e ia lá. E aí eu conheci muitos espíritos, muitos, né? Ganha bronca, sabe? Você não está legal, você ganha uma bronca. Certa vez, eu entrei numa aeronave que ia levar os espíritos degredados aqui. Era imensa. Então tinha assim, sei lá, centenas, milhares deles, todos eles sentados assim, ó, com os braços cruzados para baixo, nessa posição. E não tinha lugar para botar o braço, sabe? Igual aquela poltrona econômica de avião, sabe? Aquela que não tem onde você vai, você tem que andar assim. Aí, bem desse jeito, e eu fui lá para falar com eles que eles tivessem esperança. Fui fazer um discurso que tivesse esperança. Depois eu descobri que era minha consciência de culpa por ter tirado eles do umbral, trazido para o Comitê de Justiça da Colônia de Esperança, que é um comitê que está lá, que leva esses espíritos que estão perturbando as pessoas, são julgados. Se tiver oportunidade de renascer de novo, renascerão, são preparados. Se não tem mais jeito, vão mandar embora. E eu, com aquele sentimento de culpa, olha só como é que é o sentimento de culpa. Fiz um trabalho legal, nobre, mas eu me senti culpado por ter dado aquele destino a eles. E eles nem olhavam para mim. Aí o meu chefe lá, era um médico, ele sobe lá na aeronave: "Humberto, você não pode estar aqui, vamos embora, sai daí". E me deu uma bronca, volta e meia eu ganhava uma bronca. Veio várias broncas. Aí eu saí correndo atrás dele, ele foi embora. Então foram várias experiências Como interessantes. que foi esse despertar espiritual, Humberto? É. Eu tinha uma empresa, eu era parceiro da IBM. Eu era responsável, minha empresa era responsável por todo o treinamento da IBM. Eu tinha uma sede aqui e outra em São Paulo. A de São Paulo era recém-criada, investi em vários computadores. Naquela época, o computador era US$ 10.000 cada um, era uma coisa assim, bem pesada. E aí saiu uma ideia de um sopão na IBM. São Paulo é um incentivo à demissão. Você pede demissão, aí você ganha vários salários, além da sua indenização. E aí, eu não vou dizer quem, mas uma criatura foi responsável por assinar o cancelamento do meu contrato e assinou o contrato com a empresa dele, que ele criou. Ele faria em 6 meses. É, a maldade, ela tem um preço, né? E eu fiquei numa pior, endividado, né? Sem saber o que fazer. Eu comecei a beber, porque eu não conseguia dormir, a beber todo dia de noite em casa, não beber na rua, para ficar leve, né? E aí você
dorme. Dorme. Minha mulher Inconsciente, você não dorme, você É, apaga, né? apaga. A sua mente tira você daquele problema para o dia seguinte você tentar encarar a realidade. A minha mulher não aguentava mais aquilo. Um dia ela disse: Humberto, você me leva num centro lá em Bom Sucesso, é um bairro lá do Rio de Janeiro. É um centro pequenininho nos fundos de uma casa, e tinha lá um senhor que atendia. Ele fazia operação, cortava, sabe, corpo, essas coisas. Ele trabalhava incorporado no irmão Cláudio, que ele chamava de mentor. E dava passe com luz, tinha uma série de coisas, psicografias. E a gente recebia uma cartela, primeira vez que eu fui, e que eles carimbavam cada vez que você ia lá. Tinha reunião quintas e sábados. Quando você chegasse a 20 carimbozinhos ali, 20 vezes, você tinha direito a ter uma consulta com o mentor, com o espírito lá, né? Eu falei: "Puxa, eu vou ter que vir aqui 20 vezes", era a primeira vez. Aí eu falei assim: "Pô, bem que aquele mentor podia me chamar lá dentro e falar que eu vou parar de beber". Pensei. Aí a porta se abre, sai uma pessoa de lá, e o seu José, que era o presidente, pequenininho ele parou, tinha uns 60, 70 pessoas assim do lado de fora, chamou o auxiliar dele e apontou para mim. Aí ele falou assim: "Ele está te chamando". Aí eu fiquei preocupado, entrei, aí ele mandou eu sentar, ele olhou para mim e falou assim: "Qual o seu nome?" Eu falei: "Humberto". "Seu Humberto, o senhor quer parar de beber, não quer?" Aí eu olhei e falei assim: "Quero, né, mas ainda meio ressabiado". "Pois o senhor vai, porque a irmã Clara está aqui do lado e ela disse que o senhor vai, parar de beber". Falou uma outra coisa lá um pouco assim, que eu tenho até um pouco de vergonha de falar, mas e que ele disse que eu tinha um trabalho muito importante para fazer. Eu não tinha noção. Era uma quinta-feira, aí eu voltei no sábado, não bebi quinta, não bebi sexta, sábado de manhã estava lá. Aí eu pensei: "Cá comigo, isso foi coisa da minha mulher". Pensei, ela deve ter combinado com eles para poder, para eu me impressionar. Aí eu estava lá, eu falei, pensei: "Se isso realmente for verdade, ele vai me chamar lá hoje", embora ele tinha falado que ia me chamar só depois de 40 dias. Ele falou: "Ó, o senhor vai vir toda quinta, todo sábado, daqui a 40 dias eu quero falar com o senhor de novo". Então, 3 dias depois, eu falei assim: "Ele vai me chamar hoje lá e vai me falar a seguinte frase". Eu bolei uma frase bem esdrúxula. Eu costumo dizer que era a frase: "João casou de calças curtas". Uma coisa assim bem esquisita, para não ser uma coisa corriqueira. Acabei de pensar, ele abriu a porta: "Seu Humberto, vem aqui". Ele me chamava de seu Humberto. Aí eu falei: "Ah, meu Deus". Aí eu fui. Cheguei: "Senta, por favor". Sentou, ele olhou para mim e falou assim: "João casou de calças curtas, né? O senhor acredita agora?". Que isso. Isso começou. A irmã Clara é um espírito ascensionado. Ela não está mais no nosso planeta. Ela trabalha na migração de espíritos. E o interessante é que eu comecei a estudar, ela me deu vários livros, a biblioteca de Valdo Franco, Chico Xavier, o que eu li de tudo. Eu passava o dia inteiro lendo, o dia inteiro. E aí eu tinha dúvida, eu ficava: "Meu Deus do céu, como é que é isso?". Toda vez que eu chegava, o seu José pegava o microfone e batia assim para saber se o telefone estava com som. Aí falou: "Olha, eu estou com a irmã Clara aqui do lado, eu não sei por que razão, mas ela pediu para dizer o seguinte". Aí ele dava a resposta à minha dúvida. Então já tinha uma conexão entre os Tinha. planos. Foi uma formação a toque de caixa. E aí você percebeu que você tinha uma missão, um chamado diferente? Não, eu não gosto de usar o termo missão. Missão é gente importante, é Chico Xavier, Divaldo Franco. Eu costumo dizer que eu sou o carteiro, né? Sou aquilo que pegou o que eles desenvolveram do outro lado Uhum. e estou trazendo para cá. Não tenho essa pretensão. Aliás, eu morro de vergonha quando as pessoas me confundem, né? Não é falsa humildade, nada, nem humildade. É que realmente não se encaixa no meu caso, E entende? dentro dessas da gente falando de lembranças e histórias, né, qual que é a lembrança mais marcante, qual que é a história que você relata pra gente de tratamentos, de acompanhamentos, que mais te chamou a atenção? Tem tanta coisa, mas porque nós criamos um centro espírita dentro de um hospital psiquiátrico, com 2 reuniões mediúnicas por semana. Dá para você ter ideia de quem é que vinha ali, Muita Hum. coisa, né. tá?
com evangelização infantil, evangelização de especiais, estudos, trabalhos sociais. Era um trabalho, eu ficava lá 7 dias por semana, durante 365 dias. Quase perdi minha família com isso. E ali dentro aconteceu, sabe, na primeira reunião mediúnica, aliás, eu estou querendo lançar um livro que é Crônicas Além da Vida, contando as histórias que nós vivemos lá. No primeira reunião mediúnica, o mentor veio e falou: se preparem que a gente vai trazer o chefe do umbral para falar com vocês. Aí trouxeram a entidade. Parece que a sala ficou pesada. E ele: o que que vocês querem? Aquela coisa, né? Você imagina. Hum. Eu falei: não, só tenho aqui para você saber que agora nós trouxemos a bandeira de Jesus, que vai ficar nesse espaço. E queremos que você devolva aqueles espíritos que já não te servem. E ele devolveu e tudo mais. Correram 5 anos, aí aconteceu um dia de tempestade. Nossa reunião mediúnica tinham 16 membros. Já imaginou? Incorporação simultânea, Hum. os 16. Eu dirigia, mas também doutrinava, né? E aquele dia só vieram 5 pessoas. Os médios não é delicado. Foi quando houve o resgate daquela criatura. É uma história lindíssima, complicada, que vai eu estou tendo dificuldade de escrever aquilo ali, aquela história, para poder eu vou terminar de escrever ela e vou mandar para vocês, porque é uma das histórias desse livro. O nome do umbral não era só em cima do hospital, era em cima do hospital, do presídio de segurança máxima de Água Santa e as favelas ali do lado. Todo aquele espaço era um umbral que viviam ali, entendeu? E eles chamavam essa cidade umbralina de campo de concentração. É, pessoas de sofrimento, de dor, de No muito ódio no coração, muita mágoa. Isso também acaba desnivelando a nossa energia, né? Porque quando a gente fala de lembrança, de conexão, de qualidade de vida, a gente também fala nessa energia, o que nós estamos vibrando, o que nós estamos escolhendo para o nosso dia a dia. Então, o pensamento, o atrair o pensamento, faz com que a gente eleve. Então a gente acaba desvinculando, que a gente sabe muito bem da lei da atração, desses perigos, dessas energias ruins para um bem-estar, para uma vida melhor. É verdade. Nós temos que realmente, com todos nós, precisamos nos unir com pensamentos mais saudáveis. A proposta desse projeto, além da patologia, além de trazer a psicoterapia reconstrutiva, que você já viu funcionando, né? É impressionante você pegar uma pessoa que está numa situação de suicídio, de pânico e tudo mais, você numa sessão tirar tudo daquilo. Aliás, uma coisa que é importante dizer é o seguinte: muita gente fala assim, mas o centro espírita faz isso. Não faz. Lá entram os espíritos que aceitam o tratamento. Uhum. Eles entram. Mas depois que eles veem o desafeto lá dentro, eles ficam com raiva. É por isso que eles ficam bravos, né? Agora, aqueles violentos ficam do lado de fora, não chegam nem perto. Nós trabalhamos com essas entidades violentas, aqueles que estão dominando todo esse mal. Por isso que eles são degradados. Uma espécie de obsessores, né? São obsessores, eles são detratores da humanidade, eles querem destruir. É algo assim realmente. Aí eu tive já a oportunidade de estudar a vida de alguns deles, como esse do campo de concentração. Você vê a história do chefe, como é que ele veio parar ali. Porque eu perguntei, cheguei e falei: cara, vem cá, você é um cara inteligente, um espírito inteligente. O que que você fez para acontecer isso? Aí ele conta a história da última encarnação. Aí a gente faz uma regressão no espírito para ele ir numa outra encarnação atrás. Ele vai numa outra e numa outra, até que ele chega na origem. Você faz regressão até no espírito. Hum. Então ele chega na origem onde começou o mal. E todos os personagens dessa outra vida são causas daquele lá de trás, daquela coisa que ele fez errado lá atrás. E vai ficando aquela conexão, né? Você faz entre uma vida e Exato. outra vida, no processo, então você vai acumulando aquilo por muitos e muitos Muito. tempo.
Então, obviamente, aquilo vai também sucumbindo, tanto nós encarnados, né, quanto as pessoas desencarnadas no processo no todo. É verdade. E aí vem a falta de consciência. Porque a pessoa não ter consciência, não buscar e se limitar, porque às vezes, como que eu vou explicar? Aquela verdade que foi contada pra gente na nossa infância, e não questionar por que que eu tô em um espírito obsessor, por que que existe só essa dor, por que que eu estou causando a minha doença. Então é sempre buscar o conhecimento, compreender a raiz, o que faz a gente ir para um próximo nível. É verdade. Tem muito disso, da dúvida das pessoas, né, Caetano? De buscar o próximo nível, né, diante As de nós técnicas mesmos. de fazer a regressão no espírito que está incorporado é muito boa, ela funciona. Funciona, é lógico. Poxa, E eu faço eu isso. indico ele. Aí, É ó. muito boa. Faço isso. Funciona. E dentro desses projetos todos, como que as pessoas podem estar chegando até você? Como que elas podem estar te conectando para participar do projeto da Patologia Além? Pois Além da é, Patologia? a gente nós criamos agora um grupo, que é um grupo lá no WhatsApp, além da pastologia. Uhum. Quem quiser pode entrar, aliás, depois eu vou mandar para você o Os link, dados certinhos. né? Uhum, Que ali a gente vai trabalhar, fazer estudo ali com as pessoas. uhum. Pode botar no link da descrição. Coloco lá na bio para o pessoal É, de casa poder seguir isso. tudo. Porque a ideia é o seguinte, a gente conseguir levar para as pessoas um conhecimento maior, tá? Quer fazer o curso para saber mais ou para ser um terapeuta? Porque não tem preço você pegar uma pessoa que quer morrer, terminar a sessão e a pessoa fala assim: "Nossa, eu estou me sentindo flutuando. Nossa, eu não quero mais morrer. Eu não quero mais". Entendeu? A pessoa que estava sofrendo, que tinha vozes que ficavam na mente da pessoa. Eu trabalho muito com autista em crise. O autista que tem crise, porque o autista ele traz uma vibração que atrai muitos cobradores, não só dele. Então existem um inferno de espíritos ali. Só tem um problema, você não pode fazer uma sessão por semana. Sim. Dele tem que ser quase que diariamente, até sanear e ele parar. Eu tenho vários casos tratados que ele ficava em crise o dia inteiro. Hoje em dia são pessoas normais. Lógico que ainda tem o autismo é um espectro completamente diferente, mas que eles estão agora vivendo uma vida mais construtiva, Uma vida leve, né? leve, lógico. E o problema é que é o seguinte, a gente está falando hoje, né, de dois aspectos, tanto do aspecto da ciência quanto da espiritualidade. Sim, E muitas vezes o preconceito bate à porta. Tudo aquilo que é novo, tudo que traz de diferente, as pessoas não querem adquirir o conhecimento, elas querem falar contrário àquilo ali. Então é um momento também de consciência, das pessoas entenderem que antes de julgar um tratamento, uma terapia, um centro ou qualquer outra questão que vai além da sua limitação, que as pessoas tenham consciência da importância de buscar conhecimento, de buscar pessoas idôneas, porque tem muita gente no meio que profana informações que não são verdadeiras. E a gente está falando de métodos, de uma ciência, de uma espiritualidade comprovada. uma coisa interessante é o seguinte, as pessoas falam assim: "Não, que a medicina, os médicos não aceitam esse trabalho". Aceitam sim, eles são pessoas como eu e como você. Eles aceitam. O grande problema é que eles estão compromissados com o sistema Com a vida acadêmica. Uhum. Verdade. que é administrado pela indústria farmacêutica. Uhum. Então ele não tem como fugir, não tem. Eu peguei uma pesquisa, aliás, escrevi até um artigo sobre isso. Tem um hospital famoso nos Estados Unidos, me esqueci o nome agora, que uma equipe de cientistas resolveram fazer uma pesquisa em cima dos laudos, de morte das pessoas que morriam no hospital. Então, no laudo tem lá o nome da doença que matou a pessoa. Aí eles faziam a autópsia e descobriam que não foi aquilo que matou, foi outra coisa, né. Aquilo virou a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Terceira causa de morte. Então, já tem, você é só procurar na internet que você tem
Isso aí está cheio de artigos sobre isso. Então, o que que ocorre? Você precisa abrir um espaço maior. Eu sou muito pequenininho, posso ser grande na altura, mas eu sou muito pequenininho em termos de expressão dentro desse universo, embora tenha uma dedicação muito grande. Mas, eh, eu acredito que a hora que surgir uma pessoa de peso que queira arranjar uma briga feia, ela vai ser ouvida. Ninguém me ouve. Não me ouve porque eu sou pequenininho, né. O nosso trabalho é um trabalho solitário, eu não consegui desenvolver, tentei, olha, eu escrevi pra até para fora do Brasil, eu não consegui que ninguém me ouvisse. Então, deixa rolar, alguém vai surgir, vai pegar esse trabalho e vai dar prosseguimento, eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que, por exemplo, hoje, né, com os vários meios de comunicação que nós temos, as redes sociais, a gente atinge cada vez mais pessoas adeptas do novo. Um novo estilo de vida, uma nova mentalidade, um novo conhecimento. Então, assim, há uns anos atrás, a gente tinha uma comunicação limitada. Tudo era limitado, as informações eram compradas, os direcionamentos do jornalismo todo, eu sou jornalista formada, eu posso falar por experiência disso, né, a informação ela era comprada, paga, vendável. Nem sempre era o fato pelo fato, o qual nós aprendemos numa universidade. E hoje em dia não. Hoje, com a questão da internet, os meios sociais permitem que cada vez mais as pessoas tenham acesso a informação diferente. Então, hoje, a sua informação, o seu trabalho, que muitas vezes a gente acha que é um trabalho ali, né, de formiguinha, no seu meio, no estado, em alguns outros estados, igual até mesmo você mencionou, pessoas fora do Brasil que já trataram com você. Então ficava aquele boca a boca, aquela conversa, aquela comprovação, até porque você tem N depoimentos, N relatos sobre os fatos. Mas hoje não, hoje a internet permite ir além. A pessoa busca, e é o que a gente está falando, hoje, cada vez mais, o ser humano está em busca de alguma coisa. Nem todos estão acomodados. A gente vê aqui pelo podcast Mais e Mais, quantas pessoas já passaram por aqui, quantas informações a gente já recebeu, que a pessoa pega uma informação porque ela está atrás. Ela quer uma mentalidade, ela quer uma mudança, ela quer um novo olhar sobre a vida. Então, quer dizer, eu não quero mais viver naquela redoma que me ensinaram, naquela educação escolar que a gente está falando limitante. Ela quer ir além. Então, hoje o seu projeto tem cada vez mais oportunidade de chegar nessas pessoas. É como se fosse um imã, é atração mesmo. Você está trazendo a informação, um novo olhar, uma nova mudança, e tem pessoas que estão em busca dessa informação. Tem. Eu acho que se atingir o coração das pessoas interessadas, eu estou feliz da vida. Eu só quero entregar, né, lembra do carteiro? Quero entregar aquilo que eu recebi. Agora o que vão fazer disso aí, eu sei que vai ter gente que vai fazer um trabalho bonito em cima. E é muito difícil, né, Washington, quando a gente fala de desafios, né? Como a pessoa confronta esses desafios de sair daquele núcleo onde muitas vezes ela tá para ir para um próximo passo sem a ajuda de ninguém. Então, você tem que ter uma mentalidade forte para quebrar esse paradigma. Nada vem do nada, né. Então, os construtos são feitos de degrau em degrau ou tijolo em tijolo. Com o tempo, os tijolos vão se montando e vai se arquitetando algo novo. Todo o processo ele tem que ter um início. E como aquilo vai se formar com o tempo, é difícil de ter uma mensuração. Mas quando não se para e as pessoas vão se comprando aquela ideia, vão absorvendo aquilo, aquilo passa a se construir com o tempo. E o tempo acaba sendo a resposta do construto, seja qual for ele. É, a construção ela é diária, né? A busca é constante, não tem como. E os desafios vêm, porque é muito interessante. Toda vez que você tenta dar um passo à frente, parece que alguém te puxa para É, trás. Mas parabéns pela coragem, né? Porque trazer algo tão novo assim, diferente, para as pessoas tem que ter coragem. Coragem e uma verdade, né, naquilo que traz. Poucas pessoas têm disposição para isso. Então, só pela sua iniciativa, você merece parabéns de qualquer pessoa. você sabe que eu fico pensando, já tive pensando por que eu tenho encarado isso, porque eu perdi tudo. Eu perdi tudo e eu não tinha mais nada e minha família me abandonou, porque não entendia o que eu fazia, né. Só quem sabe é a minha mulher.
Meus filhos, têm 3 filhos, eles não sabem o que eu faço. Porque eles foram, eh, abandonados, né, porque eu passava o tempo todo no hospital. E eles queriam que eu passasse com eles. Eu viajava antes, todo fim de semana, nunca mais eu viajei. Então eu ficava sempre ali cuidando dos pacientes, eles não me perdoaram. E isso para mim foi muito doloroso. Mas, graças a Deus, eu não tinha muito o que fazer. Chegou um ponto que eu tinha uma consciência que eu tinha que continuar. Eu tenho uma passagem interessante. Eu, quando estava com 58 anos, eu falei: "Gente, olha, não estou conseguindo botar isso para diante, ninguém quer saber disso aqui, eu acho que eu vou desistir, sabe. Eu vou para uma chácarazinha, criar galinha e terminar meus dias lá". Era a minha esperança, adoro isso. Aí, no desdobramento do sono, eu chego do outro lado, eu estou numa sala, tipo uma sala de aula, eu sentado assim, numa mesa, e tinha um homem de terno na minha frente, ele para mim: "Então, você vai desistir? Você vai completar a sua programação, o projeto que você assumiu, a responsabilidade?" Aí eu botava a mão na cabeça, falava: "Meu Deus do céu, minhas galinhas vão embora, o meu sítio vai embora". Eu falava: "E agora?" Eu parei, eu falei: "Eu sou muito corajoso nesse ponto". Olhei para ele e falei assim: "Eu confirmo, vou terminar". Aí ele fez assim, esfregou a mão e falou assim, aí saiu por uma porta e falou: "Vou cancelar sua aposentadoria". Aí eu acordei. Era Jung, Hum. jovem, Carl Gustav Jung. É, o Coisa. processo de desdobramento, ele é incrível, né? Impressionante, né? É incrível. Olha, gente, eu conheci tanto espírito. Um dos espíritos que mais me impressionou foi o senhor Mariano Cunha, tio de Eurípides. Foi ele que botou Eurípides no espiritismo. É mesmo? Ah, a gente trabalha com o chá do Celso Mariano. Não é no Mariano não, é do É, é? é o chá. Não é pomada vovô Pedro não, 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 eu sei. é o chá doutor Mariano. E a gente esteve lá. Tem, né? Eu estive em Uberaba, aí passei lá em Sacramento, Sacramento, é isso mesmo. né, e fui na casa O centro do espírita. Eurípides Barçanufo, fui na Nossa. casa dele, vi a cama que ele dormiu, É. a escola que ele montou uma escola bonita, Doutora Anise, escola Allan Kardec, é a história que Allan Kardec. muito bonito o lugar, A doutora Anise disse que lindo. ele é o administrador do Umbral Latino. Aí, só um pedacinho, que aliás isso tem que contar aqui. Um dia em 1916, 2016, eu recebi um casal. Era uma mulher loura, ela era uma psiquiatra, ela é argentina, e veio o marido dela. O marido dela padecia de subjugação. Os espíritos tomavam ele, faziam o que queria com ele. Ela tinha tentado de tudo com medicação, não funcionava. Aí ela falou que ouviu falar da terapia e queria experimentar. Mas ela queria participar, ver eu fazer a terapia. Hum. Como eu era uma psiquiatra, eu aproveitei, né, ela conhecia a terapia, Hum. aí comecei a tratar o marido dela, ele ficou bom, rapaz. Não teve mais esse tipo de problema. E ela ficou muito encantada. Um dia, ele já estava perto de receber alta, aí ele estava sentado, tinha uma poltrona que ele ficava, eu ficava do lado e ela sentada ali. Ele sentado, de repente, ele sentou e fez assim. Eles me chamavam de doutor Humberto, eu não sou doutor. Eu tinha falado para eles, eu não sou doutor. Doutor é quem fez doutorado, médico, advogado. Eu sou psicanalista. E ele me chamava de doutor. Aí ele me virou para mim e falou assim: Humberto, eu levei aquele susto. Precisamos estudar. Toda terça e toda quinta eu venho aqui às 7 horas da manhã, vamos ficar até 8h30 estudando. Eu olhei para ele assim, sou eu mesmo, aqui é Anísio da Silveira. Doutora Anise veio. E ela ficou, nós ficamos 2 anos com ela.
Quando foi em setembro de 2019, no início de setembro, ela não veio. Aí veio o senhor Mariano Cunha, um doce, uma voz super grossa. Eu não sei como é que o médium fazia isso. Era uma subjugação mesmo, né? E ele falava calmo, sereno. Aí ele falou: eu sou Mariano Cunha, o senhor Mariano. Ele faz questão do senhor. Sou Mariano. Eu sou o senhor Mariano Cunha. Aí eu falei: seu Mariano? Não, senhor. Sim, senhor. Senhor Mariano Cunha. Falei: sim, mas que prazer ter o senhor aqui. Ele: por que que a doutora Nise não veio? Eurípides chamou a Nise. Vai vir uma pandemia e todos os espíritos estão sendo convocados para trabalhar. O trabalho de vocês não deve continuar. Aí ele ainda veio mais uma vez e depois ela veio uma vez só para despedir e acabou. O trabalho com eles era psicografado, ela recebia, gente, quantos espíritos famosos vinham. É, o Peiró, acho que é Alexandre Peiró, ele vinha de Peirópolis, lá de Minas. Vários espíritos franceses, espíritos, eles vinham, ele psicografava na língua. A esposa dele é muito culta, né? E ela conseguia traduzir aquilo tudo. E a gente ia pegando aquelas informações, para eles não tinha muito sentido, para mim tinha. Cada informação que vinha ali tinha sentido, eu colocava na terapia. Aliás, a terapia só fechou ali naquele pedaço. Foi em 2019 que a terapia fechou, não teve mais alteração nenhuma. 2019? 2019. Fechou. Hoje a gente trabalha, a gente consegue tratar doenças autoimunes, a gente trabalha com Guillain-Barré, como artrite reumatoide, uma série de outras, síndromes, várias síndromes a gente consegue trabalhar. Alzheimer? Não, Alzheimer não conseguimos. Não. Não. Tem outra causa, Alzheimer. A gente vai estudar no curso. Uhum. Mas a Esquizofrenia. esquizofrenia, sim, eu estou tratando, inclusive, um paciente com esquizofrenia bem grave, mas você consegue ajudar a pessoa, porque o que que acontece com o esquizofrênico? Ele tem uma consciência de culpa muito grande e ele é assediado por aquelas entidades que se fazem passar por uma série de coisas, entende? Ele olha a televisão, aí falam no ouvido dele uma coisa diferente do que está falando na televisão. Na televisão, o cara está dando uma reportagem no ouvido dele, fala: eu vou te matar. Aí ele fica com medo da televisão porque o cara quer matar ele. Entendeu? Cria para ele, né? Cria. Cria para ele uma informação. Então, isso tudo você vai fortalecendo a pessoa e ela vai se melhorando. Agora, um dos casos mais interessantes dos transtornos mentais é o transtorno bipolar. A forma deles atuarem. Porque quem tem transtorno bipolar tem fase de mania, quando ele fica super excitado, né? É quando ele gasta tudo quanto é dinheiro, vai para o jogo, faz isso, ele estoura toda a vida dele. Depois ele cai na depressão, aí ele quer se matar. É a fase da depressão. Mania e depressão. O que que eu descobri? Que são os espíritos que fazem, suflam a mente dele, sabem qual é a fraqueza dele e leva ele para fazer aquilo. Ele não quer, mas ele acaba indo. Entra no shopping, gasta tudo que tem, o que não tem, faz crediário, estoura cartão de crédito. Depois, quando ele leva para casa, ele não sabe o que fazer com aquilo. Comprou sua besteira e agora está endividado. Aí entra a depressão. O que eles querem é causar um sofrimento tal que a pessoa acabe se matando. Tirando a própria vida. E a gente consegue equilibrar esse sistema. O grande problema de quem tem transtorno bipolar é que são pessoas inteligentes. São pessoas inteligentes. O portador do transtorno bipolar. Interessante, né? Diferente do esquizofrênico, do ansioso, seja o que for. São pessoas com a capacidade muito inteligente e sabem que são. E geralmente vem num núcleo familiar de pessoas menos inteligentes que ele. Aonde ele sofre. Mais ainda. Mas porque aí ele é grosso, ele agride, chama de burro,
faz isso, faz aquilo, Não tem porque tolerância. é, não tem. Uma pessoa inteligente, no meio de uma pessoa menos inteligente, ele não consegue sobreviver. Então, o nosso estudo foi isso, entender a gênese de cada patologia, o que causa cada patologia, como surge uma doença biológica. Falou uma vez sobre diabetes também, eu achei muito interessante. Não. Quer falar sobre isso? Não, não, eu nem me lembro o que eu falei na época. Eu não tenho A trabalhado, origem da diabetes. eu não tenho trabalhado com diabetes. Achei muito interessante. Ele falou que é como se a pessoa se. Como é que é? Se a pessoa se adocicasse, alguma coisa assim, não foi? Tipo, é tem alguma coisa a ver com a indisciplina alimentar, claro, que Sim, tem, obviamente. Sim. né? Mas é uma forma bem a si mesmo. Olha Uma só, coisa muito interessante. uma coisa Mas interessante tem muitos anos isso, né? que a gente tem que entender como é que surgem as doenças orgânicas. Da onde ela vem? A medicina diz que toda doença tem a razão é o quê? Problema social, familiar ou não sei o quê. Ou seja, para toda doença ele dá essa definição. Ou seja, não sabem, Não não é sabem origem. a origem. Na verdade, você traz do seu passado aquele calhamaço de coisas que você fez de errado. Isso está no seu inconsciente emocional. O seu inconsciente emocional, ele é uma espécie de administrador do seu resgate de vida. Ele é uma espécie de administrador. E aí ele começa a liberar aqueles traumas, aquelas pendências, as faturas do passado. Essas faturas, ao se soltarem, começa a criar o que chama de forma-pensamento. Forma-pensamento, o Espiritismo estuda isso, são criações mentais que têm vida própria, tá? Pode ser de vários tamanhos, pode parecer um bicho, pode parecer isso, aquilo. Criações mentais que começam a interferir no próprio DNA. Aí você começa a desenvolver a patologia. Agora, até a medicina descobrir isso, Hoje em dia falam muito sobre as doenças psicossomáticas, né? sim. Eles falam bem sobre isso, porque na realidade é que eu falo assim, nós causamos as nossas doenças em sua maioria. Somos, lógico. Nós somos. Aí, por exemplo, quando alguém fala assim, ah, mas eu causei um câncer em mim? Causou. 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 Obviamente você alimentou aquela célula e você fez com aquilo ali multiplicar-se o seu organismo. Agora tem que saber por que você queria causar aquele câncer. Aonde estava a sua dor? Por exemplo, eu li uma pesquisa interessante sobre mães que perdem os filhos, e em sua maioria elas desenvolvem o câncer. Sim, é verdade. É uma pesquisa bem interessante, fundamentada. Então, assim, ao longo da vida elas desenvolvem aquele câncer por causa da dor que elas sentiram da perda do filho. Não ressignificou a dor. Não resignificou a dor. É um dos relatos que eu sei e conheci, não vou mencionar hoje que não vem ao caso, mas 2 ou 3 mulheres que perderam os filhos e que elas viveram o mesmo segmento em estados diferentes, que depois que eu li essa pesquisa eu fui observar. Eu estava observando e aí uma falou assim: "Ah, fulano tá com câncer. Ah, fulano tá com câncer". E eu comecei a ver o que que tinha em comum entre elas. Então validou para mim aquela pesquisa que eu tinha lido, que realmente elas tinham a única coisa em comum, a perda dos filhos, em situações distintas, mas elas não conseguiram lidar com aquela dor imensa. Interessante. E é um dos casos que a gente traz de relato aí da mente, que a gente fala, a mente da gente é o que nos eleva ou o que nos destrói, em todos os aspectos. Então, pelo que eu consigo entender, hoje o projeto Além da Patologia, ele traz todo o processo da ciência, todo o processo da análise, junto com uma validação também espiritual, para um novo sistema, um novo olhar sobre o mundo. Então, às vezes, aquilo que a ciência não consegue ver a origem, ele vem de outras vidas, de outros processos, e que sim, a gente pode, com isso,
sair da mesmice. Nessa primeira aula, eu faço um histórico desde os primórdios do tempo, os fracassos, as paralisações da medicina. Porque sempre tem um fator que chega, não mexe nisso, vamos continuar trabalhando assim. Hoje nós estamos na fase em que orgânica, e tem que ser com medicação. Hoje estamos nessa fase. Agora já tem mentes que já estão abrindo espaço para analisar sobre um outro perfil, entender o que está acontecendo no mundo para que isso ocorra. Você está vendo se repetir. Né? Então você vai no médico, trata, volta, trata, volta, trata. O médico é incompetente? Não, falta recurso para ele. Por isso que eu digo, a psicoterapia reconstrutiva ela não veio substituir a medicina. Muito pelo contrário. Ela veio trabalhar com o médico numa parte onde ele não tem acesso. Ela está somando, né? Ela Somando. está somando para um melhor que ao final é o bem-estar do paciente. É um É tratamento. uma medicina integrativa, né? É um tratamento interdisciplinar, não é multidisciplinar. Multidisciplinar porque você tem vários terapeutas ali. É o interdisciplinar, de forma que cada um conversa com o outro. O médico conversa com o psicólogo, que conversa com o terapeuta da psicoterapia reconstrutiva, com o enfermeiro, com isso, com aquilo. Todo mundo sabe o que o outro faz. Já ouviu falar na ronda dentro da UTI? Não. Ronda é o seguinte: todo dia de manhã, todo hospital faz isso, faz a ronda. Uhum. Então, eles reúnem todos os médicos, todos os enfermeiros, todos os terapeutas. Vão de leito em leito, ou tem um médico-chefe, que vai analisar aquela situação e pergunta: Fulano, e você, o que você fez? Eu não sei. Ou seja, todo mundo fica sabendo o que está sendo feito para aquele paciente. Isso por isso chama de ronda. É uma rotina interdisciplinar. A psicoterapia reconstrutiva ela precisa entrar num esquema de interdisciplinaridade, trabalhando dentro dos hospitais dessa forma, com os médios, com isso, com aquilo. E o interessante é que você vai ver a melhora do dia para a noite. Você pega, por exemplo, a septicemia, sept, né? Que é a inflamação generalizada. A pessoa fica ali em coma e vai piorando, piorando, e toma de medicação. E toma de medicação e a pessoa vai piorando até que falece. Se você tivesse olhos de ver, você veria que dentro de um hospital, na UTI, onde tem alguém que está com septicemia, está cercado de espíritos que morreram de septicemia. Essa história de que você morre, vai para o umbral ou vai para a colônia, não é assim não. A maioria fica aqui, Sim. presos ainda à doença, presos ao hospital, presos àquela situação. E lembra que eu falei da glândula pineal? A glândula pineal da pessoa no estado de septicemia está atraindo para ela esses espíritos e ela fica ali. A gente entra com a terapia através de um ente querido, alguém que gosta daquela pessoa, uma filha, uma esposa, um parente qualquer, Que permite acesso. e a gente acessa a mente do paciente Aí. e retira todos os espíritos. No dia seguinte, o cara está saindo da UTI. É olhar além da vida, né? Além da patologia. Além da patologia. É bem isso. Então, no dia seguinte, a pessoa sai do hospital. É uma coisa assim impressionante. Impressionante. Ou seja, somente eles lá em cima poderiam bolar um procedimento inusitado que consegue fazer esse tipo de coisa. Cada vez mais nós temos as provas, né? Duelo entre os mundos. Sim. Cada vez mais a espiritualidade está aí. Veja quem quer ver. Tem aquelas pessoas, não acredito, não quero ver. Mas você não acredita em milagres? Você não acredita em Deus? Você não acredita que tem uma força suprema? Então, por que nós não podemos ser ajudados
por um núcleo de espíritas. Você tá rindo, né? Você tá rindo. Eu tô lembrando aqui de uma coisa. Mesmer foi em quando? Foi Mesmer, ele foi na época do... 1600, por aí? Não, foi na época de Kardec. Foi, né? O Kardec foi... O sujeito chama-se Franz Anton Mesmer, médico, e ele descobriu, né? Fez um teste. Tem até um filme bacana, né? Recomendo aqui para o pessoal pesquisar na internet. Magnetismo Animal, ou Magnetismo Selvagem, algum nome assim. Ele experimenta um tipo de tratamento em que as pessoas em círculo, elas se dão as mãos, né? E faz um elo, né? Um circuito fechado. E a pessoa que daí, no filme ele pega uma moça que é cega, tá? Isso é baseado na história real, do relato dele, de médico. E a menina volta a enxergar. Olha que interessante. Ela voltou a enxergar e ele apanhou a moça. O pai dela deixou com ele precisava ter uma prova, porque na hora de fazer as reuniões com os médicos, ele era refutado. Ele era desafiado e os médicos não gostavam, eles estavam malucos, aquilo não tinha nada a ver, como é que pode você se aproximar de uma pessoa e a pessoa ficar boa? Hoje em dia tem o passe terapêutico, essas coisas todas, né? Tem o reiki. Então as pessoas duvidavam, os próprios médicos e a história dele aqui, né? Porque o negócio é de graça, o negócio é gratuito. Então, assim, você vai combater uma situação, um sistema que é gerado por questões financeiras com uma terapia praticamente gratuita, né? De alguma forma, ou de todas as formas. É que, na Então, realidade, as pessoas cria-se um querem problema. que a gente permaneça cegos, que a gente permaneça surdos, que a gente não questione. Porque quanto mais o ser humano questiona, mais atrito a gente eleva para as pessoas que estão no grande poder. Isso. Então, assim, hoje, por que que grandes doutrinas, não vamos nem entrar nos méritos, fazem com que as pessoas fiquem literalmente doutrinadas a não pensar, a não questionar. Eu cheguei aqui, eu te dei a minha informação, eu te ensinei uma oração, te ensinei uma homilia, e é aquilo que você vai fazer. Então, o diferencial, muitas das vezes, de quando você começa a estudar todas as religiões, todas as doutrinas, é você entender que todas elas têm visões distintas. Deus é um só, não vai deixar de existir. Mas essas visões vai te dar pensamento e vai ampliar o seu conhecimento. De forma que você vai ver que a verdade dos fatos, cada um tem uma pontinha de verdade. Mas o que atrapalha em sua maioria é o fanatismo, é a pessoa cega, é a pessoa muda, é o preconceito. Porque às vezes a pessoa sabe da doutrina, sabe do que passou na vida espiritual, mas ela não tem coragem de falar. Porque se eu for falar, eles vão me criticar. Então ela se cala. E tem a questão acadêmica, né? E tem a questão acadêmica. Porque quando a pessoa estuda, você vê, por exemplo, o Dr. Fritz, ele procurava quem? Técnico em eletrônica, mecânico de carro, e procurava os médios que ele incorporou, né? Que ele se deixou incorporar, são pessoas completamente alheias à medicina, não entende nada de medicina. Por quê? Porque o próprio pensamento acadêmico, isso a informação já me veio em reunião mediúnica também, que você só consegue acreditar em algumas coisas até o momento que você não está dentro da questão acadêmica. Se você entrar naquele circuito, automaticamente você se adere àquilo. Isso também é uma doutrina, uma maneira de pensar o mundo. É um Exatamente. tipo de conhecimento. Com as suas dombras, Conheço vários médicos, às vezes eu mando um artigozinho para um, para outro, dou uma catucada e tal. Eu não sei se ele não acredita. Nós estamos vivendo um momento Que cabe naquilo que você falou para mim hoje mais cedo, né? Na realidade, o livro dos espíritos seria a ciência dos espíritos, Sim, né? o espiritismo não era para ser uma religião. Quando o Kardec escreveu o livro dos espíritos, aquilo foi um levantamento que ele fez em vários grupos
de que não se conheciam, fez as mesmas perguntas e as mesmas respostas, as mesmas palavras. Então ele confirmou isso, né? E eram pessoas de cidades de países diferentes. E ele escreveu o Livro dos Espíritos. O nome do livro ia ser, quando ele mandou publicar, Religião dos Espíritos. Ele ia colocar depois Ciência dos Espíritos, né? Até que no final entrou, não sei por que razão, o Livro dos Espíritos. Então não era para ser uma religião, porque toda vez que você transforma algo e coloca o homem para conduzir, ele interfere. Nós estamos vendo hoje que as casas espíritas, por isso que a doutora Nise falou, centro espírita não, não liga com nenhum. Que eu falei com ela, né? Eu cheguei para ela e falei assim, eu vou divulgar nas casas espíritas. É lógico, né, que eles vão entender. Ela virou para mim e falou assim, Não dá. você tem certeza? Porque tem a questão, aspecto doutrinário, Exatamente. e você Tem uma pensão. começa a colidir com algumas. O próprio espiritismo, tá? Eu sou espírita, eu posso dizer, o próprio espiritismo ele se colide com si mesmo em algumas questões, tá? E eu, por exemplo, trabalho com livro há muito tempo, numa livraria, e há autores, né, de livros espíritas que são revoltados. Aí você gosta de fulano de tal? Mas ele, agora ele não é mais espírita. Mano. Você já leu o livro? A pergunta que eu faço é, você já leu? Porque eles estão preocupados com quem escreveu, eu não estou preocupado com a mensagem. Mas eu acho que o Mas assim, espiritismo está cumprindo o papel dele normal. na evangelização. Nem todo mundo vai gostar de tudo. Não adianta. Cada casa tem um direcionamento. Hoje eu faço parte de um conselho, né? Conselho de Espírita de Unificação, daqui de Iguaba, São Pedro. E cada casa a gente vê que são organismos próprios, assim, tem a sua característica. Isso também é bacana. O próprio Kardec falou que propositalmente deveria ser assim. Por quê? Muitas casas pequenas. E não uma casa espírita enorme dentro de uma cidade que abraçasse a todos. Então, ele é a favor, assim, faz uma casa pequena aqui, uma aqui, uma aqui, uma. O doutor Bezerra, eu adorava isso, só visitava sendo pequeno. É Mais próximo, né? E uma coisa interessante, É mais proximidade. É o aspecto da unificação. as pessoas vão mais questionar. proximidade. É interessante Sim. questionar. Por que eu vou achar que essa é a verdade absoluta? É. Então, quando você questiona, que seja, né, a religião, a doutrina, um centro questiona o outro, ou a vida em si, quando você questiona a vida, você está querendo resposta. Então, ele tem um olhar sobre essa caneca. Você tem uma outra visão, o Washington tem outra, eu tenho um. A única coisa que nós conseguimos aqui em um ponto comum é saber que é uma caneca. Mas o olhar de cada um tem um valor significativo. Então, isso chama-se respeito. E esse respeito, ele deve ser aplicado na vida da gente. Sim. Então, por exemplo, se alguém te chama para ir dentro de um culto, ali tem uma pessoa com conhecimento que tem a agregar. Dentro de um centro espírita, também tem um conhecimento. Só que se você vai naquele ambiente, no budismo, no catolicismo, com o coração aberto, com a mente aberta, a mensagem vai chegar até você. Chega. Mas se você vai com preconceito, você se limita a isso. Por que você se limita? Porque você não consegue ver a grandiosidade daquela pessoa que fala. Aquela pessoa que estudou, que preparou. Aquela pessoa que está te levando um conhecimento e uma visão diferente sobre o mundo. O que a gente está falando aqui hoje é até além da própria questão de religião, de espiritualidade, de conhecimento ou de terapias. Quantas terapias nós temos? Às vezes a pessoa gosta de uma meditação, ela gosta de um comportamental, ela gosta de uma reprogramação. A questão não é qual você gosta. Expanda sua mente e faça alguma coisa para evoluir. Olhe a vida diferente. A jornada evolutiva ela é espiritualizada, né? A gente evolui de forma espiritual. O espiritual vem primeiro. É importante pensar que em toda a cultura humana, naquilo que ela cria, naquilo que ela construiu, tem pontos positivos ali a serem tirados. E as religiões, dá para tirar também de várias religiões crescimentos. Religiões milenares têm conhecimento milenar, tem conhecimento sobre a vida, sobre o homem.
Então dá para crescer com tudo isso. As pessoas estão mais preocupadas em repetir uma maneira de pensar que foi ensinada, uma doutrinação, Uhum. e discutir qual é o melhor formato daquela doutrina, em vez de preocupar em evoluir, e de crescer como ser, como espírito, como queira. Evoluir mesmo na vida, e quanto mais você evolui, mais o mundo evolui. Então acho que é tirar um pouco, mudar um pouco o foco da circunstância. Evolução e crescimento, e me preocupar menos com a verdade, porque a verdade é também subjetiva, cada um no seu período, no seu processo, na sua capacidade de absorver o mundo. Mas é muito mais preocupado em impor a verdade ao outro e impor a melhor maneira de chegar ao mundo. E E isso é doutrinar também, né? Que a minha religião pensa assim, eu penso, então você também tem que pensar assim. Pô, mas isso me deu um alívio danado pensar desse jeito, hein? O que é? te deu uma Você tranquilidade. entender, a gente entender essas diferenças Uhum. e a gente suportar, né? Lidar A com elas, gente né? lidar com isso. Eu trabalho com gestão de loja, nossa senhora, foi aliviador, porque O mundo você, fica mais leve. você fica, porque você sabe que você também tem o seu momento em que muita gente olha para a gente e diz assim, "Nossa, o Caetano ainda não despertou e não sabe disso ainda." E eu também, realmente eu não sei. E agora? Agora aprende. Tá na hora. Nós estamos aqui para evoluir, Pronto. né? E olha que interessante, dentro desse contexto geral que a gente está falando aqui, né? De, de expandir, de integrar, de crescer a psicoterapia reprodutiva, com esse estudo validado, que você já vem há anos nessa experiência, que você já tem relatos, testemunho, comprovação de melhoras, mostra justamente isso. São dois mundos que se somam, são dois universos que se completam. E é o caso hoje de você pegar todo esse conhecimento, todo esse know-how, como se diz, plantar essa sementinha em novas pessoas e unificar com outros tratamentos. Porque o final, o que está todo mundo buscando? Que o seu paciente, que as pessoas, que o nosso meio seja um mundo melhor, seja um lugar melhor, de pessoas mais saudáveis. E a saúde que a gente fala não é só a saúde física, é a saúde mental, que é onde a maioria das pessoas hoje estão doentes. A maioria das pessoas hoje estão com depressão, estão com ansiedade, estão com angústia. Então, esse novo olhar sobre a vida faz com que as pessoas possam ter um fio de esperança. Verdade. E essa esperança está trazendo para as pessoas agora, né, Humberto? Pois é, o que a gente espera, né, que a nossa sociedade abra os olhos. Por isso que esse curso que a gente vai começar agora, vai ser em agosto. Vamos começar com 2 turmas em agosto. Uma de segunda e terça e outra de segunda e quarta ou de terça e quinta. São 2 aulas por semana, acompanhada de vídeo, né. A gente fez uma mexida no preço do curso, vai ser o curso inteiro, vai sair cerca de R$ 2.000, que era um valor lá em cima, ou seja, você pode se formar no psicoterapeuta reconstrutivo. Presencial ou online? Oi, não, online, tudo online, é. Mas eu não fujo de encontros. A gente pode depois, com o tempo, como eu fiz aqui, eu fiz alguns encontros aqui em Cabo Frio, eh, mostrando como funciona. Enchi o salão do Cláudio lá, cheio de gente, e eu falando que tirava dores de não sei o quê, e as pessoas ficam todo mundo me olhando, né, ninguém acreditava. Santo Tomé veio para crescer. Aí uma primeira pessoa chegou mancando. Aí eu falei: "Eu quero fazer". Aí eu fiz a sessão ali, rapidinho, né, 5 minutinhos, a pessoa falou: "Nossa, saiu andando sem sentir dor". Aí todo mundo fez fila. Quer dizer, ninguém acredita até que veja. Aí todo mundo foi tratado no o Quando isso? isso faz o quê? Faz uns 2 anos. É Eu publiquei na época. mesmo? É, foi lá, foi muito legal. A gente está querendo fazer outro aqui, outro encontro, né, de divulgação, levando para as pessoas para conhecerem esse trabalho. O que que faz a psicoterapia reconstrutiva? Nosso Eu podcast está aberto para você quando você Maravilha. quiser, entendeu, né, Caetano? É ótimo. É aliás só falar que a gente está à disposição. aliás, uma coisa interessante é o seguinte, os alunos, depois do meio do curso em diante, já estão atendendo, lógico, sob a minha, Sim, supervisão. supervisão, as pessoas que se colocarem à disposição
para se aliviarem de seus problemas de transtornos mentais, psicológicos, Sim. dores. Os casos mais sérios a gente deixa para o final do curso. E o interessante, você tem que ver a alegria do aluno quando ele começa a conversar com alguém e a pessoa sai dali outra. Eles me ligam de madrugada, cara, de madrugada. Humberto, você não tem noção. Eu fiz a terapia com fulano e ele ficou bom. Pô, é lógico. Você não acreditava? Não, eu não acreditava que eu fosse conseguir. E aí está lá todo mundo trabalhando. Interessante que tem um outro público também, que são os próprios terapeutas e psicoterapeutas, que já têm um know-how, que já têm uma formação, que podem vir para as suas Esse turmas aí é um nicho muito importante. para poder agregar valor dentro, porque às vezes, igual a gente falou, né, ele tem um conhecimento de determinada linha de terapia, mas fazendo parte do grupo num todo, ele vai expandir o conhecimento e vai conseguir oferecer uma melhor e mais ágil melhora para o paciente dele. Eu tenho uma paciente que ela trabalha jogando tarô. É uma senhora. E ela falou, Humberto, eu quero fazer o seu curso. Porque volta e meia chega a gente aqui com dor, com problema disso. Eu sinto que tem alguém ali. E eu quero fazer o curso, que eu quero tirar isso da pessoa. Sim. Eu falei, maravilha, vai fazer. Acho que a gente tem que espalhar isso para as pessoas. Já que a gente não consegue entrar por cima, vamos entrar por baixo, na população, fazendo com que as pessoas se melhorem, fazendo com que aquela pessoa que foi no terapeuta, se aliviou da dor, não quer mais fazer uma operação no joelho, não quer mais fazer uma operação no quadril, porque conseguiu sair, a dor sumiu, por que eu vou lá me cortar? Aí você faz uma operação no joelho, você nunca vai ficar curado. A dor vai voltar sempre. E faz outra, e faz outra, e faz outra. Então as pessoas estão cansadas. Então, os pesos que ela carrega no ombro Exatamente, vai ser vai retirado. ser retirado. Doença autoimune também? Hã? Doença autoimune? Autoimune, muitas doenças autoimunes, a gente está tratando com resultado assim. A que eu acho mais impressionante é Guillain-Barré, que é uma paralisação do corpo. O corpo para de funcionar. A pessoa chega a ponto de parar de respirar, Isso. né? E a pessoa fica lá naquele estado ali, e o médico, eu tenho um caso que, inclusive, a filha dela fez o curso comigo, é terapeuta agora, é lá de São Paulo. E ela é bom desse negócio online que você tem Brasil o todo. Brasil Fora inteiro. do Brasil. O Brasil inteiro tem seus E alunos. tratou uma moça em Seattle. Seattle, eu falei com ela. Conta pra gente, pro pessoal de casa saber dessa história. Eu ia tocar no assunto, estava esperando você falar. Vamos dar uma pausa, vamos contar. Vamos para Seattle agora. Conta esse processo. O das que pessoas. aconteceu foi o seguinte, eu estava dando uma aula e eu tinha uma aluna, uma aula online. Eu em casa, tinha uma aluna que é professora de inglês. E eu estava falando sobre a fibromialgia, né? Como a gente trata a fibromialgia. Ela falou, Humberto, eu tive uma aluna que ela está internada lá nos Estados Unidos com fibromialgia. Ela não se mexe, está presa na cama da UTI. Falei, quanto tempo? 11 dias. Não se mexe. Eu falei, assim mesmo, eu sou muito de fazer isso. Liga para ela agora e pergunta se ela aceita que a gente faça terapia. Espera um pouquinho. Ela ligou, aí ela mandou o meu telefone, ela me ligou, eu coloquei ela na videochamada, com todos os alunos olhando. A mulher não mexia braço, não mexia nada. Ela e chorando de dor. Fiz a terapia. Você vê no vídeo, cada vez que ela, nossa, aí começa a chorar. Meu braço está funcionando, minha perna não sei o quê. E aí eu falei, agora eu quero que você se levante. Não, meu pé não pode nem tocar que dói. Aí fiz no pé, aí ela pediu ajuda. Ela falou, a fisioterapeuta teve hoje aqui, para eu ficar em pé com o andador, foi difícil, Ué. né? Foi Vou assistir difícil. o vídeo. Aí Vou colocar o link pra galera depois. depois eu mando para você. E, assim, foi difícil. Eu agora estou andando. E as enfermeiras assim, ó, sem entender nada, É. sem entender nada. Aí no dia seguinte ela recebeu alta, é lógico. Sim. Aí eu perguntei a ele, vem cá, qual foi o laudo que o médico deu, hein? Ele falou que é dor psicossomática. Tem que dar uma Tem que ter resposta. uma resposta É. convincente dentro dos padrões.
Escrever nada pega mal, né? Agora, tem casos interessantes. Tinha uma senhora que também estava na mesma condição em casa. Deitada na cama, ela não conseguia, ela chorava. A mulher levantou da cama como quem levanta para fazer ginástica, sabe? Deu um salto. Nossa, que maravilha! Não sei o que, parará, parará. O que que tinha comigo? Eu falei, eram espíritos obsessores. Isso é coisa do demônio! Não quero saber do senhor mais. A mulher desligou, não queria mais saber de terapia comigo, não. Então eu passei a ter o cuidado de fazer aquela pergunta: a senhora tem um suporte religioso? Sim, sim. Perguntando se tem religião. Ah, eu acredito em Deus. Em que religião? Aí é deixa saber, eu procuro sondar primeiro para saber se eu posso falar com a pessoa. Porque tirar e ela ser enganada, o que eu queria falar para ela era: olha, agora a senhora vai ter que mudar a sua forma de pensar. O que que te aflige dentro de casa? É o seu marido? É o seu pai? Eu recebi uma ligação de um cara de São Paulo. Ele falou: você tira a dor de fibromialgia? Minha esposa sofre. É mesmo? Eu falei assim, é. Aí eu perguntei: tem alguém que inferniza a vida dela? Ele falou: tem. Eu falei: então não vou conseguir tirar a dor. Ele também não quer a terapia. Eu falei: por quê? Porque eu sou eu. Eu vou continuar na vida da minha esposa, então, por favor, entendeu? É bem isso. Você encontra cada caso interessante. Meus amigos, estamos chegando ao final. Coisa. Roberto, vou te agradecer, mas vou voltar a falar com você. Geralmente, no final, a gente pede um ponto de vista, uma reflexão para as pessoas que estão em casa. Não só desse bate-papo nosso, mas eu falo que é uma sementinha que a gente planta. Foi muito conhecimento, um pensamento diferente, uma comprovação de qualidade de vida que nós tivemos aqui. E eu tenho certeza que muitas pessoas, na hora de finalizar esse podcast, vai no Google, vai no Gemini, vai no chat GPT, buscar informação, porque a gente tem um público curioso. O nosso público, ele está inquieto com o mundo que ele está vivendo. Então, toda vez que ele sabe que na segunda-feira ele vai acessar o podcast Mais e Mais, ele sabe que as pessoas que compõem essa mesa vêm trazer um novo pensamento, um novo olhar. Então, eles estão aqui em busca disso. Então, o que você veio falar hoje foi extremamente importante, essa visão, esse contexto, essa validação de que nós temos hoje a unificação tanto do plano espiritual quanto do plano físico, quanto outros relatos dentro da saúde, dentro da evolução e dentro do quadro de vamos viver melhor, vamos acreditar em algo além da gente e vamos buscar além disso. E aí eu vou pedir os meninos para deixar as mensagens dele, vou deixar você para o final. Caetano, o que que você fala pra gente hoje pro pessoal de casa? Olha, me marcou no início da nossa conversa sobre a questão da zona de conforto, né? E é um pensamento assim muito controverso, mas estar em desconforto para muitas pessoas é uma zona de conforto. Então muita gente acha que quando está sofrendo ou que está em processo de fuga, é uma zona de conforto. Por isso que muitas vezes as pessoas insistem em se sentir mal, em sentir algum tipo de, sei, algum tipo de doença, um tipo de dor, e a própria mente, né, ela parece que concorda com isso. Não, eu prefiro assim, mas não fala assim: "Eu prefiro assim", isso não é verbalizado. Isso é uma questão de uma concordância interna, um diálogo interno muito, muito, muito escondido dentro da gente. A gente acaba fazendo isso, mas é uma zona de conforto bem complicada, né. Então, o nosso amigo A gente Humberto vai para a gente é tão adaptativo, o ser humano é tão adaptativo que a gente se adapta até o processo patológico, né. né. Se adapta até a dor, até a sofrer. É, E se acostuma com aquilo e fica naquele estado de conforto, sim, seja adaptado na própria patologia, verdade. digamos assim. E a gente sabe também que a questão eu costumo dizer que a gente vem para cá, a gente traz uma folha de serviço, né. Tá nas obras do Chico Xavier e tudo.
Então nós trazemos um roteiro de vida. E esse roteiro, muitas vezes, ele vem com ajustes a ser feito, tudo. E nesses ajustes, né, a gente concorda com esses ajustes. E tá aí também outra explicação das pessoas concordarem com as suas dores, concordarem de estarem sofrendo, né, e muitos não querem a cura, o novo tempo, mudar a perspectiva, mudar comportamento, né. Evoluir, né, o livre-arbítrio, né, a escolha Acha de que tá sair bom. dali. Não, tá bom assim, porque mas não sabe que tá lidando com a folha de serviço. Uhum. Mas já tá aqui, já tá resolvendo já, acabou, né. Você precisa estar no mundo sem pertencer ao mundo, né, como dizia Hum. o grande apóstolo Paulo. E a gente pode trabalhar assim, eu acho legal, Isso aí. vale a pena. Washington, você pessoal de casa, o que que você tem a falar pra eles nessa Vamos semana? falar de vaidade e verdade. Tenha menos vaidade e, consequentemente, preocupe menos com as verdades dos outros. E menos eles impor sua verdade ao outro. Porque se você quiser que as pessoas pensem igual a você, é impossível. Porque quando pensa igual, não está exatamente pensando igual. Então se preocupe com a verdade que você tem que construir na sua vida, com a verdade que você carrega na alma, que você precisa elevar a sua vida. Em vez de ficar preocupando e se impor no mundo, sobretudo. É, vem bem de encontro com isso hoje, né, porque como a gente está falando de um tema que pode Delicado, delicado, que pode confrontar por causa dos preconceitos, as pessoas sim. principalmente embasando em Allan Kardec, em Chico Xavier, no espiritismo. Então, eu falo, porque eu conheço N pessoas que chegam numa casa espírita e não falam que vão na casa espírita, porque vão escutar para casa e vão sofrer aquele preconceito. Já passei por situações aonde a gente foi doar um alimento, cesta básica, campanha do centro, e a pessoa falando: "Não, não quero de vocês não, não quero", a pessoa precisando, necessitada, mas por causa daquela preconceito da origem que está vendo o alimento. Por ter verdade demais sobre as coisas. Justamente. As pessoas têm direito de pensar diferente, né? Pensar como quiserem pensar. Tem direito. Então, assim, vamos sair, né, daquela caixinha que muitas vezes não deixa ver que existe um horizonte à frente de nós mesmos, né. Sim, sim. Isso que é bom. Humberto, quero te agradecer por todo o conhecimento, Eu que agradeço muito. por vir hoje estar com a gente aqui, dividindo um pouquinho da sua história, que eu sei que aí são anos de trabalho, são vidas que você apoiou, que você ajudou, são pessoas que você formou, que hoje está espalhando todo esse seu conhecimento aí, questionando. Esse novo projeto é um projeto fantástico, a gente vai colocar as linhas, as redes sociais, os canais diretos para as pessoas terem acesso. E que você, como diz aquele dia, com 63 anos, quando você foi naquela sala e alguém falou para você: "Não pare", eu vou ousar falar a mesma coisa. Não pare, não desista, porque existem pessoas nessa linha direta que precisam deste conhecimento, que precisam dessa esperança e principalmente deste resultado. Porque o que você traz hoje para a gente é a comprovação de métodos entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, dentro do processo de várias vidas que nós tivemos. Então, hoje, a humanidade não está doente só fisicamente, espiritualmente também. Então, o seu trabalho ele vai além daquilo que os nossos olhos podem ver, mas que a nossa alma pode sentir. A sua ligação hoje entre esses 2 planos faz com que as pessoas possam ter uma esperança de uma vida melhor, e até mesmo de pegar essa folha em branco que o Caetano falou, e sair daquilo que ela fez o aceite, que ela validou daquela dor, para uma próxima vida melhor, para uma próxima semana melhor, para uma próxima reencarnação, aonde ela tira os pesos desnecessários, aonde ela se livra desses espíritos. Então hoje você faz o trabalho com os 2 mundos. Então, não desista, porque muitos médiuns hoje precisam disso, muitas pessoas precisam e muitos médicos ainda vão atrás de você, porque eles sabem que essa semente que você está trabalhando, ela vai florear durante muitos anos ainda pela frente. E eu peço que você deixe uma mensagem para o pessoal de casa. Eh, a vida é uma coisa maravilhosa. Até os meus 43 anos, eu não vivia, eu sobrevivia.
vivia perdido atrás de negócios, tentando sobreviver, dar conforto para minha família. Mas naquele dia que a irmã Clara me despertou e me falou que eu tinha um trabalho a fazer, eu comecei a olhar para aquelas pessoas que eu comecei a tratar no hospital. Eu comecei a ver que a minha vida não era nada. Ninguém sabe o que se passa com aquelas pessoas dentro do hospital psiquiátrico. Ninguém sabe o que se passa no paciente que procura o terapeuta dentro de uma sala e ele abre o seu coração. Principalmente dos homens, porque você vê que, cheguei a falar isso hoje para você, 80% dos suicídios são de homens, 20% de mulher. Sabe por quê? O homem não consegue compartilhar, ele guarda e vai acumulando, acumulando. Então, depois que eu passei a conviver com aquelas pessoas sofridas, eu fui descobrindo dentro de cada alma um brilho completamente diferente. A alegria de viver. Teve uma coisa que eu coloquei lá no hospital, eu descobri que paciente mental não sorri no hospital, ninguém sorri. Você pode fazer uma piada, brincar, ninguém sorri. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, tem que arranjar um meio. Aí alguém falou no meu ouvido, pare de falar e interprete. Eu falei, como interprete? Aí eu falei, já sei, vou fazer uma peça teatral. A gente tinha um auditório, onde recebia eles. Aí eu procurei na equipe de voluntários quem podia fazer ser o ator, né? Eu ia escrever o sketch. E descobri que tinha uma atriz dentro do nosso grupo. E ela assumiu a direção do teatro. E eu colocava sempre trechos bem engraçados na peça. E era muito cômico. Na primeira peça, a gargalhada, imagina, mais de 100 pessoas dentro de um salão, dando altas gargalhadas. Começou a vir médico, enfermeiro, outros pacientes, para saber o que estava acontecendo. Por que os pacientes estavam sorrindo? O que nós fizemos foi apenas uma peça que virou frequente. Chegava no dia da peça, todo mundo estava lá. Então, sabe, são pequenas coisas. Olha só, são pequenas coisas. Olha quanta luz nós trouxemos para aquelas pessoas só de colocar uma peça teatral com um teor de umas coisas cômicas. Então, eu aprendi que a vida é maravilhosa. Eu não me arrependo um dia de ter passado 365 dias por ano dentro daquele hospital. Me arrependo sim das consequências da minha família, que eu acabei que não dei a atenção que precisava. Mas eu vivi aquilo ali. Eu sei que muita gente saiu dali sem precisar voltar a tomar remédio. Eu queria contar um caso rapidinho, Sim, posso? o seu Cheguei a falar tempo, para você. com certeza. Nós tínhamos uma sala pequenininha lá no início. Eu queria o terceiro andar que estava vazio. Ia fazer obra, não sei o quê, era mais de 1.000 metros quadrados. Eu mandava memorando para a administradora do prédio, que era uma funcionária pública, e ela não me respondia. Aí um dia eu estou voltando do almoço de casa, que eu morava perto, aí eu estou em frente ao hospital e encontro com um paciente que eu já não via há muito tempo, mais de ano. Rapaz, como você está? Eu estou bem. Aí nisso entra a funcionária pública, foi o nome dela, era o Edilma, posso falar porque ela já não está mais aqui. Eu falei, ô Edilma, e o resultado, já mandei vários memorandos pedindo espaço lá de cima, e você não me respondeu. Ela falou, Humberto, eu não estou vendo tanta melhora assim. Eu falei, você não vê porque você está aqui só nos horários de trabalho, sábado e domingo, que é o trabalho maior. E à noite você não está, você não vê.
Ah, Humberto, mas não vai dar não, que eu não estou vendo nada. Aí esse rapaz chegou, a senhora sabe, ele falou para ela, eu fui paciente do hospital por 18 anos, vivi aqui dentro. Quando ele começou com o trabalho aqui com a equipe dele, eu comecei a fazer tudo o que ele falava. Fui modificando, tirei os pensamentos, melhorei, melhorei tanto que a minha família, que não falava comigo, porque eu era muito difícil, resolveu me receber. Eu fui visitar minha família, me viram tão bem que me convidaram para trabalhar, para voltar para casa. O senhor sabe que hoje, a senhora sabe que hoje não tomo mais remédio. E eu estou trabalhando. Aí eu olhei no relógio e falei, cara, mas foi instintivo isso. Alguém fez isso comigo, né? São 2 horas da tarde. Onde você está? Você não está trabalhando hoje? Ele falou, sabe o que que é, São Beto? Que acho que é na quarta-feira. Quarta-feira é dia de folga do meu trabalho. Aí eu venho aqui para o hospital para dar força para os meus amigos que não conseguiram ainda sair. E a resposta dela? Ela disse, segunda-feira você pode pegar a chave, ela disse. Ganhou um espaço imenso. Providência divina. Muito, sabe, é muito impressionante. E uma coisa que eu quero deixar como mensagem é o que Chico Xavier falava. No futuro, nós saberemos curar todas as doenças. Quem sabe se a psicoterapia reconstrutiva não será um elo nesse trabalho, Seja, né? seja. Obrigada, meninos, mais uma vez. E o pessoal de casa, a gente está falando de reconstrução. Quantos pedaços da gente, quantos fragmentos, quantas histórias inacabadas nós carregamos dentro de nós mesmos? São histórias de 10 anos, de 15, de 20, de muitas vidas. Então, compete a gente hoje abrir esse canal direto, o canal espiritual, o canal físico, o canal mental, e ter um novo olhar sobre a vida, sobre a espiritualidade, sobre as reconexões. A vida pede isso, a vida te proporciona isso. Então, eu falo para vocês nessa semana, busque reconstruir vocês mesmos, busque olhar as novas terapias, os novos projetos, o novo mundo, com um olhar diferente. Permita-se acreditar que nós não sabemos de tudo. Nós somos um grãozinho de areia dentro desse universo magnífico, que é a espiritualidade, que é a ciência, que é o mundo em que a gente está aqui só de passagem. Uma boa semana para vocês aí.